5 passos para contratar vendedores. Se esse é o seu desafio, fica comigo nesse vídeo aqui. Eu sou Rafael Mendes, a máquina de vendas humana. Tamo junto, galera. Vamos lá, gente. O primeiro passo para contratar vendedores é: defina o que o seu vendedor vai fazer. O que é isso? Por que eu preciso definir o que o meu vendedor vai fazer? É muito importante você entender quais são as estratégias de vendas que a sua empresa ou que são necessários para vender o teu produto ou o teu serviço. Como assim? Existem produtos que têm a característica de precisar de vendedores que vão para o campo, vendedores de rua, ou os famosos vendedores hunters, os vendedores caçadores, que precisam visitar o cliente fisicamente para vender. Então, por que eu preciso definir o que o meu vendedor vai fazer? Eu preciso definir qual é a ação que ele vai ser, qual é o perfil de vendedor que eu preciso ter. Então, se o meu produto precisa de vendedores que vão visitar o cliente pessoalmente, eu preciso do quê? De vendedores externos. Então, quando eu vou divulgar a minha vaga de contratação de um vendedor, eu vou deixar claro que eu preciso de um vendedor externo. Segundo item, se eu preciso contratar um vendedor que vai fazer vendas por telefone, ou vendas por conferência, ou vendas que precisam simplesmente iniciar através de um e-mail. Então, eu posso contratar o quê? Um vendedor interno, ou aquilo que a gente chama de vendedor inside sales. Terceiro item, eu quero contratar um vendedor farmer, um vendedor fazendeiro, um vendedor que faz cross-sell ou upselling. Fica ligado aqui no vídeo, a gente já gravou um vídeo falando sobre cross-sell e upselling. Então é um vendedor que precisa só realizar novas vendas para minha base de clientes. Então o primeiro passo para você que é gestor, para você que é recrutador, para você vendedor, que quer saber quais são as suas características, é deixar bem claro o que o seu vendedor vai fazer. Parece meio bobo, mas sim, existem vagas de emprego em vendas que não deixam claro qual é a função que esse vendedor vai desempenhar. Segundo item, e aqui eu quero compartilhar com vocês, defina os requisitos que esse vendedor precisa ter. O que é isso? Eu preciso definir o quê? Se esse vendedor precisa falar alguma língua estrangeira, se esse vendedor precisa ter uma habilidade de oratória diferente, então ele precisa ter um curso de oratória para poder falar em público, ele é um vendedor que utiliza de recursos como palestra para poder vender. Se esse vendedor precisa entender de marketing, de estratégias de marketing, como SEO no Google, se esse vendedor precisa utilizar as redes sociais para poder vender e ele precisa dominar esse tipo de ferramenta, então é super importante também definir os requisitos que esse vendedor precisa ter. Tá? Então, primeiro item, primeiro passo, defina o que o vendedor vai fazer. Então, se ele é um vendedor externo, se ele é um vendedor interno, se ele é um farmer que faz cross e upsell, se ele é um vendedor que precisa prospectar também, tá? Segundo item, definir os requisitos. Que habilidades esse vendedor precisa ter? Oratória, precisa entender de marketing, precisa ser formado, precisa falar uma língua estrangeira, precisa ter tido experiência com grandes contas. Aqui eu defino os requisitos, mas tome cuidado, tome muito cuidado com o passo 2. Por quê? Porque existe uma lei que diz que você não pode divulgar itens discriminatórios. O que é isso? Itens como gênero, raça, opção sexual, opção religiosa, opção política. Isso são itens discriminatórios. Dá uma olhada no Google, pesquisa sobre isso, esse tipo de lei, porque é perigoso você divulgar isso. Então tome muito cuidado com isso, tá? Porque isso é crime. Você não pode colocar esses itens como critérios, tá, para a contratação de um vendedor. Terceiro item, tá? Defina o terceiro passo, tá, para a contratação de um vendedor. Defina salário, bônus e comissões. Ei, o que é isso? O vendedor, ele é orientado por quê também? Ele é orientado também por quê? Essa é uma pergunta muito incrível. Na verdade, essa é uma pergunta que a minha audiência no Instagram manda muito para a minha pessoa. Rafa, como é que eu faço para motivar meu time de vendas? Como é que eu faço para motivar os meus vendedores? Primeiro item de motivação. A gente sabe que tem muita gente falando sobre propósito, cultura, tudo isso hoje é fundamental em vendas.
Mas o que motiva um vendedor, em primeiro lugar, é salário, bônus e comissões. É importante você deixar isso muito claro. Quanto ele vai ganhar e quantos por cento ele vai ganhar caso ele realize uma venda. Ou, se ele chegar em X quantidade de vendas, ele ganha um bônus. Ou se ele ultrapassar aquele X quantidade de vendas, ele ganha um segundo bônus, tá? Quarto item, tá? Faça as divulgações da sua empresa no maior número possível de canais de divulgação. Não use só as empresas de recrutamento e seleção para divulgar a sua vaga. Na minha empresa especificamente, eu oriento sempre o meu recursos humanos a divulgar as nossas vagas em universidades, porque eu particularmente, Rafael, e aí faz parte da cultura da minha empresa, e aqui é importante entender isso, eu prefiro contratar jovens talentos, as quais eu ensino desde o zero as habilidades que um vendedor de alta performance precisa ter. Então, eu utilizo muito as universidades para divulgar as minhas vagas. Utilize todas as plataformas possíveis que você tem em mãos para divulgar essa vaga de emprego. Quinto item, tá? Indicações são sempre bem-vindas. Tem muita gente que não gosta disso, mas eu particularmente adoro quando alguém da minha equipe indica uma outra pessoa para trabalhar comigo na área de vendas. Por quê? Porque essa pessoa que trabalha comigo, ela já conhece a cultura da minha empresa. Ela já conhece como funciona o trabalho de vendas dentro da minha empresa. E aí o que acontece? Normalmente essa pessoa já tem um crivo, tá? Já consegue fazer uma análise de qual é o perfil de pessoas que podem trabalhar na minha empresa. Mas aqui tome muito cuidado com isso também. Por que tem que tomar cuidado? Porque se no seu caso a cultura da sua empresa, o propósito da sua empresa não é claro para o seu time de vendas, indicações pode ser um péssimo caminho. Por quê? Porque você pode, por exemplo, contratar uma pessoa indicada por alguém, uma pessoa que está em vendas por falta de opção. Eu já falei em outros vídeos, né? Dá uma olhada como se tornar uma máquina de vendas humana, é um vídeo aqui no nosso canal, que existem dois tipos de vendedor, o vendedor por opção e o vendedor por falta de opção. E normalmente, se a sua cultura não é forte, as indicações são de pessoas que se tornam vendedores por falta de opção. E aí o teu time interno não tem esse crivo aqui, tá? Vamos lá, então o primeiro passo é defina o que o seu vendedor vai fazer. Então, qual é a função em vendas especificamente que ele precisa ter? Então, se ele é um vendedor externo, as atribuições que esse vendedor externo precisa fazer: visita de cliente, jantares, eventos, precisa fazer X quantidade de visitas por semana, X quantidades de visitas por mês. Então eu defino qual é a função que esse vendedor externo vai fazer. Se ele é um vendedor interno, eu posso definir, por exemplo, a quantidade de ligações que ele precisa fazer, a quantidade de e-mails que ele precisa fazer, a quantidade de propostas em uma conferência que ele vai realizar. Se ele é um vendedor farmer, esse fazendeiro, tá? Um vendedor que só faz cross-sell e upsell dentro dos clientes, tá? Aqui eu defino, por exemplo, quais produtos ele pode fazer cross-sell. Vou reforçar para você, dar uma olhada no nosso vídeo em que a gente fala sobre cross-sell e upsell. Se ele é um vendedor que vai fazer prospecção, então a quantidade de ligações que ele precisa fazer para poder ter sucesso nos agendamentos, a quantidade de empresas que ele vai ter que cadastrar para poder ter sucesso nos agendamentos. Então é bem importante. Deixe claro, tá? Deixe claro na sua entrevista com o seu potencial candidato em vendas o que ele precisa fazer. Defina os requisitos, não esqueçam disso, pelo amor de Deus. Defina os requisitos que esse vendedor precisa ter. Então, se ele é formado, se ele já morou fora. Eu conheço uma empresa que ela
contrata para os cargos mais altos em vendas pessoas que tiveram experiências fora do país. E por quê? Olha que legal isso. Inclusive, isso aqui é uma pergunta que eu já recebi no meu Instagram também, tá? Eu recebi uma pergunta de uma pessoa da nossa audiência dizendo o seguinte: Rafa, como é que eu faço para vender fora do país? A primeira coisa é conheça a cultura daquele país. Porque cada cultura tem uma linguagem específica, tem gostos específicos. E aqui é importante, nos requisitos, definir se essa pessoa, se esse vendedor precisa ter uma experiência internacional ou não. Terceiro item, reforçando salário, bônus e comissões. Vendedor, você que está vendo esse vídeo, nessa entrevista, pergunte quanto é o bônus, quanto de comissão. Por quê? Porque se eu definir, se a empresa passar para você o que você precisa fazer, o quanto você precisa fazer aqui, né, essa função que você vai fazer, é importante também entender quanto você vai ganhar para fazer isso, baseado no que você vai fazer e nos requisitos que você possui. Quarto item, você recrutador em vendas, você gerente de vendas, faça a divulgação na maior quantidade possíveis, tá, de meios de comunicações. Eu reforcei para vocês, eu adoro utilizar as universidades para divulgar as vagas de emprego na minha empresa. E quinto item, indicações são sempre bem-vindas. E aí, entendeu os 5 passos? Mas como eu não gosto de ficar só no conteúdo, eu gosto de provar, você que tem acompanhado aqui no meu canal os outros vídeos, vem comigo porque eu convidei uma autoridade na contratação de vendedores aqui, ó. Fica ligado aqui no meu computador, aqui na tela do meu computador, onde ela mostra como ela utiliza os 5 passos. Vem comigo. E aí, pessoal? Agora a gente está indo para a nossa segunda parte desse vídeo, onde eu mostro para vocês de maneira prática como usar os 5 passos para a contratação de vendedores de alta performance. Eu disse para vocês que eu teria um convidado, o meu convidado é o Gustavo Rezende. O Gustavo é da GGV Consultoria, uma consultoria de vendas de alta performance que tem ajudado vários negócios, mas ele já vai dar um spoiler, ele vai falar aqui sobre o negócio deles. O Gustavo também vai fazer uma breve apresentação do currículo dele e como ele tem ajudado os clientes deles a escolher os melhores vendedores seguindo cada um dos 5 passos. Gustavo, quero te agradecer, meu amigo, irmão. A gente é professor também numa outra instituição incrível. Somos aí 2 vendedores que empreendem, né, que têm negócios distintos, mas que se completam. Então é uma honra ter você aqui no meu canal, falando sobre esses 5 passos de como contratar vendedores de alta performance e como vocês da GGV têm ajudado os clientes de vocês nessa contratação desses profissionais de alta performance. Guga, se apresenta aí rapidinho e fala o que a GGV faz. Buenas, pessoal. Primeiramente, Rafa, obrigado aí pelo convite. Eu falo que conhecimento, se não compartilhado e aplicado, não é conhecimento. Então é uma honra estar aqui com você hoje. A honra é minha. Compartilhar com as pessoas. Falo rapidamente, a GGV é uma empresa especialista, nós somos uma empresa de inteligência em vendas, ou seja, nós usamos toda a parte de dados, né, e a ciência em vendas para poder impulsionar os resultados. Trabalhando principalmente em 4 pilares, para quem quer performar em venda é essencial. Pessoas de alta performance, processos eficazes, indicadores precisos e trazer toda a tecnologia para otimizar, né, essa jornada e essa caminhada. E como você falou, eu já me apresentei, então meu nome é Gustavo Rezende. Eu não sou daqui do Paraná, sou mineiro. Mineiro aí que acompanha o Rafa, estamos juntos, uma cidadezinha chamada Sacramento. Sou formado na área de marketing, mas como experiência passei por multinacionais, passei por várias empresas. Estou há 5 anos aí à frente da GGV como gestor de projetos. Já tive o prazer e o desafio de lidar com mais de 200 clientes. Então, se tem uma coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte, galera. Nós já contratamos o vendedor para dar e vender. Nós estamos fazendo um processo agora, nesse mês de janeiro, nós estaremos, né, contratando mais 13 vendedores para alguns clientes da GGV. E eu sou apaixonado por isso. Por que eu sou apaixonado por vendas? Eu gosto da mensagem do Flávio Augusto que ele fala o seguinte, se tem uma profissão que pode mudar a vida de qualquer pessoa, independente da posição dela, é vendas. Ah, com certeza. Então isso fez com que, de alguma forma, eu me apaixonasse e resolver seguir esse caminho. Então, basicamente é isso, Rafa. Guga, antes de
da gente entrar na questão prática, né, de como aplicar os 5 passos que eu passei na primeira parte da aula, eu queria que você deixasse o seu endereço do Instagram, o seu LinkedIn, para que o pessoal também te seguisse. E quero reforçar para vocês, curtam esse vídeo, compartilhe com o máximo possível de pessoas, ative o sininho aqui, você que está me seguindo, está acompanhando o meu conteúdo, compartilhe com as pessoas, porque se esse conteúdo está te ajudando, eu tenho certeza que ele pode ajudar também milhares de pessoas. Guga, os seus endereços nas redes sociais, por favor. Pessoal, então no Instagram, Gustavo GGV, quase não visto a camisa da empresa, né? Fui bem criativo. No LinkedIn, Gustavo Rezende. Legal. Então, segue lá, né? A gente pode se conhecer um pouco mais, eu estou disponível sempre. Eu tenho uma missão que eu brinco é o seguinte, se eu pudesse, eu gostaria de conhecer cada pessoa desse mundo. Eu tenho certeza que é esse tipo de troca que faz com que a gente acesse um próximo nível, né? Tanto para quem está falando, recebendo, é bom para todo mundo. Uau! Já começou inspirado aqui, tá? Olha a frase do Peter, o sucesso deixa pistas. Mas vamos lá, Guga. O primeiro passo que eu apresentei na primeira parte do vídeo é que você precisa definir o que o seu vendedor tem que fazer, definir qual é a função dele especificamente. Se ele é um vendedor externo, se ele será um inside sales, ou ele vai ser um vendedor que precisa prospectar para ele mesmo, né? Um SDR/closer. Gustavo, na sua prática, por que é importante definir a função de um vendedor, a função a qual ele vai desempenhar dentro de uma empresa? Rafa, a questão da função, ela diretamente vai nortear depois você avaliar outras coisas, como a parte de perfil e comportamento. Uhum. Então, eu concordo plenamente, até com a metodologia que você propõe. O primeiro passo é você definir as atividades que têm que ser feitas. E para facilitar nesse caminho, uma coisa fundamental é que a empresa já tenha muitas vezes o processo definido. Uhum. Porque a função que um vendedor, independente do cargo ou da especialidade que ele vai exercer dentro da empresa, é diretamente atrelado ao processo que vai ser executado. Uhum. Então, eu sempre falo que, primeiro passo, desenvolva o processo comercial. Se você vai contratar uma pessoa, né, efetivamente para fazer um pré-vendas, um outbound, um SDR, fazer uma prospecção, qual que é o passo a passo que ele tem que fazer, e ao mesmo tempo depois, se você precisa de um fechador, ali, um close, efetivamente. Por quê? Porque isso vai impactar. Se eu vou contratar uma pessoa, por exemplo, que tem um perfil que é mais comunicador, ou um perfil que é mais faca na caveira. Uhum. E eu vejo que muitas empresas pecam porque eles querem contratar, como que eu vou te dizer, eles querem contratar como se fosse, se é que existe isso, um papa de vendas. Um cara que faz tudo. Uhum. E hoje, cada vez mais, a gente tem visto que isso não funciona, está atrelado a uma velha economia na área de vendas. Por isso que você pegar a tua estrutura, quebrar e efetivamente saber quais são as funções, vai ser o primeiro passo para que, na sequência, você defina quais são os perfis e os comportamentos necessários. Legal. Não se esqueça, tenha claro qual é o processo. Né? E outra coisa, além das funções, quais são os indicadores que essa pessoa vai responder. Uhum. Eu sei que quando a gente vai definir as funções dos processos seletivos que a gente monta, a gente pega isso com base no processo, etapas de processo, trazemos também a importância que tipo de ferramenta que esse cara vai atualizar. Porque será que eu preciso trazer um cara que é especialista em alguma ferramenta ou não? A gente já vai falar, esse é o segundo passo, os requisitos. O ponto é, efetivamente, algo fundamental, quais são os indicadores que ele responde? Então o SDR, efetivamente, eu quero ver a quantidade de ligações que ele vai fazer, né? Se for um cara que vai fazer prospecção externa, então a quantidade de visitas. É importante porque quando você tem esse alinhamento desde o início, tanto quem está contratando como quem vai ser contratado, a chance de sucesso lá na frente, pelas experiências que eu tive aí durante toda essa jornada, aumenta drasticamente. Então, quando você pensa em deixar claro, né, qual é a função que esse vendedor vai atuar dentro da empresa, você acabou de dizer que ela está intimamente ligada ao perfil do vendedor para cada vaga. Então, se eu tenho uma posição onde exige uma característica mais analítica, eu naturalmente vou procurar um perfil comportamental de um vendedor mais analítico, né? Se eu estou falando aí de um hunter, né, de um caçador efetivamente, né, ou um field sales, aquele vendedor de rua mesmo,
A gente precisa, por exemplo, você acabou de citar em algum momento de um vendedor mais comunicativo, um cara que consegue engajar mais um cliente. Você poderia compartilhar com a gente um case de algum cliente teu que não tinha sucesso, porque, e se pudesse ser breve, mas assim, ele não teve sucesso porque ele não sabia como definir as funções dos vendedores e aí ele não conseguia ter sucesso em vendas? Você poderia compartilhar isso com a gente? Tem um caso, tem vários casos, nós vamos até amanhã, mas eu vou ser bem objetivo, que não é o meu perfil DISC, meu perfil DISC é o perfil I, mas tem um caso específico onde que a empresa colocava um vendedor, para quem conhece a parte de análise de perfil comportamental, ele tinha um perfil DISC-S, ou seja, um perfil mais estável, mais tranquilo, né, mais calmo. E ele queria que essa pessoa fizesse todo o processo. Então ela vendia equipamentos para venda na área de lavacar, equipamentos para facilitar esse processo, e ele queria que o vendedor fizesse a prospecção ativa, mas ao mesmo tempo que fizesse toda a parte de negociação e fechamento. Então nesse caso em específico, nós fizemos duas coisas. Primeiro, nós dividimos. Eu quero pegar um Romário e fazer com que o cara pegue a bola, defenda a bola, saia de branco lá atrás, passe pelo meio de campo, a hora que ele chega a participar, a bola põe no meio, ele está cansado. Você foi longe, Romário, hein? Romário. Primeira coisa, dividimos. Depois que a gente dividiu, nós entendemos que para aquela função de SDR, de pré-vendas, nós precisávamos de uma pessoa que tivesse um perfil mais ativo, mais jovem para esse caso em específico. Então, basicamente, isso mudou o descritivo de função, mudou até uma estrutura comercial e mudou o perfil da vaga. Só para vocês terem uma ideia, de um mês para o outro, trazendo essa nova pessoa, teve algumas mudanças em processo, mas eles tiveram um aumento de resultado de um mês para o outro em torno de 25%. Olha só, uma simplização na contratação, né, no ajuste de definição de função de colaboradores, um crescimento de 25%. O nosso segundo passo para a contratação de vendedores de alta performance defina os requisitos. E basicamente, requisito está vinculado a habilidades. Quais são as habilidades que esse vendedor, ou esse pré-vendedor, ou esse vendedor de campo, ou um vendedor interno, ele precisa ter? Se ele é um vendedor que precisa ter habilidades de marketing, ou precisa falar uma língua estrangeira, Guga, fala pra gente um pouquinho na sua análise, né, nesse processo de contratação também, por que a definição de requisitos também é tão importante nesse processo aqui? Rafa, tem uma frase, né, que eu ouvi bastante durante um curso, e isso está virando cada vez moda na área de gestão de pessoas, que é: demora para contratar, demora, mas se você contratar errado, manda embora rápido. E nesse processo de demorar para contratar, uma coisa que é essencial é você entender quais são os comportamentos necessários, né? Hoje em dia, muitas vezes, tem empresas, a grande maioria contrata por questões técnicas, mas demite por comportamento. Sim. Tanto que a gente está vendo uma movimentação no mercado, onde que daqui a um tempo, imagina, gente, como seria, vocês não vão precisar mandar mais currículo. Loucura isso! As empresas não querem mais saber o teu currículo, toda a tua formação. Elas querem avaliar o teu comportamento. Então, por uma parte de vendas, algo que a gente sempre busca, isso pode depender talvez de qual que é o perfil da função, mas pessoas que sejam resilientes, porque eu vou dizer uma coisa, gente, ser vendedor, vocês são os caras, não é fácil não. Sempre depois do dia 30 ou do dia 31 tem a porra do dia primeiro, então se você for bem, foda-se, vai começar tudo de novo. Pode falar palavrão? Pode, depois a gente bota um pi. Né? Se você foi mal, é uma oportunidade de começar de novo. E uma coisa que eu quero deixar nessa segunda etapa, quando se fala, né, dos requisitos, é importante que você traga esses requisitos para o processo seletivo. Então eu vou contar uma história, Rafa, também para você, de um processo seletivo que nós fizemos, onde que nós queríamos avaliar 3 coisas. Tinham mais características, mas era resiliência, proatividade e a questão de persuasão. Então eu preciso trazer isso para o meu processo seletivo. Como que nós fizemos? A primeira coisa de proatividade, então a gente fazia uma entrevista online, onde que durante a entrevista a gente caía a entrevista. Caía, de forma intencional. E naquele momento nós não entrávamos em contrato com o candidato. A gente queria mensurar o que esse cara vai fazer. Ele vai ficar esperando, ele vai entrar em contato comigo, o que esse cara faz? Para resiliência, ele não precisa fazer isso não, isso é sacanagem. Mas para resiliência, a gente deixava a pessoa esperando e começava a ver como é que ela se movimentava na câmera
se ela ficava agitada, como que ela lidava com isso. E a parte de proatividade que eu comentei, que eram os comportamentos importantes, a pessoa quando chegava, não tinha muito papo, era colocar no computador na frente dela, entrava-se no site dessa empresa, que é uma empresa chamada Medlux, por sinal, e ele tinha 5 minutos para ler o site da empresa, fazer um script e vender para o dono da empresa. Uau! Ou seja, tão importante quanto definir quais são os comportamentos necessários é entender como que você traz isso para um processo seletivo. Isso para a empresa. E para os vendedores que estão procurando um trampo, né, que vão entrar e se inserir no mercado, estejam preparados e cada vez mais nós não queremos saber se você é um tubarão ou uma coruja, nós não queremos saber, me conte uma situação hipotética. Eu quero vivenciar e ver como que você lida com aquilo na prática. Legal, Guga. Obrigado, tá? O terceiro item, o terceiro passo para contratar vendedores de alta performance é a parte que todo mundo pensa logo de cara, né? A questão de salário, bônus, comissões. A gente sabe o quão importante é ter isso bem definido dentro de uma empresa, até porque uma vez eu escutei uma frase de um amigo que dizia que o vendedor é o único profissional dentro de uma empresa que faz todo o trabalho de graça. Né? Então o trabalho dele é vender e só depois ele recebe. Né? Então, Guga, por que isso é tão importante assim, na sua análise? Por que é tão importante ter um modelo de comissionamento bem definido, um modelo de bônus bem definido, um salário bem definido? Por que isso é tão importante e como você tem ajudado seus clientes a estruturar isso? Boa. Basicamente assim, pessoal, quando a gente fala de motivação, apenas a gente lida muito com motivação. Tem gente que fala que motivação é um negócio que você não consegue motivar as pessoas, ela tem que se automotivar e tal. Né? Mas o que é um fato hoje é que nós temos motivação extrínseca e motivação intrínseca. Então, como empresa, como é que a gente pode impactar nisso? As pessoas se motivam por questão de senso de propósito, eu preciso conectar com aquilo que você faz, com o que você faz. Eu me motivo com oportunidade, com desafio, ou seja, onde que eu enxergo que eu tenho oportunidade de crescimento. Por isso que muitas vezes a nossa taxa de turnover, né, o tempo, na verdade, outro indicador que é o tempo médio de permanência do colaborador dentro da empresa está diminuindo, porque as pessoas muitas vezes enchem o saco e querem procurar novos desafios. Outro pilar é a parte de autonomia. Só que independente do que tiver aí de motivação, tem algo que é sempre a base da pirâmide, que é a situação financeira. Se você não tem uma situação financeira, esquece. Tenta ficar sem dinheiro e vai trabalhar. Você pode conseguir uma semana. Você pode até se matar e talvez conseguir um mês, mas daqui a pouco se torna sustentável. Então, algo essencial nesse processo e efetivamente é você conseguir definir a questão de salário. Eu tenho orientado os clientes, trabalhem com salários mais baixos e aumenta o ganho variável. Né? Eu ouvi uma vez um cliente que eu acho genial, agora eu só uso essa. Chegou no processo seletivo, não tinha sido divulgado qual que era o valor do salário, e aí o entrevistado do Flor fez uma pergunta, tá, mas qual que é o valor do salário? E aí o cliente do meu lado respondeu na lata, cara, isso aqui é você que faz. Porque de fato, gente, um salário na área de vendas está atrelado à tua capacidade de produção. Para quem está vendendo, se você não está ganhando dinheiro, é porque você não está gerando riqueza para a empresa, porque se você estiver gerando riqueza e não estiver ganhando dinheiro, vai fazer outra coisa da vida. Falando de comissionamento e bonificação, a parte de comissionamento eu sempre avalio de acordo com a margem. Então tem gente que me fala, qual que é o número mágico? É 3%? É 5% ou 10%? Depende da margem que você tem com o produto. Sim. Em relação à bonificação, né, isso é essencial, premiações, eu sempre falo para o cliente o seguinte, isso você pode pagar até 10 vezes o salário do cara, da pessoa. E você vai pagar com prazer. Porque quando você estiver pagando é porque o resultado foi alcançado e é bom para os dois lados. Sim. Mas como para vocês, assim, para quem está nos assistindo ter uma referência, eu normalmente trabalho na parte de bonificação com ganho atrelado em torno de 30% até 50% em relação ao que esse cara gera de receita para ele mensal. Ou seja, somando o salário dele mais o comissionamento, normalmente eu trabalho em torno de 30% a 50% para premiações trimestrais. Né? O nosso foco, a gente traz uma gestão de resultado atrelado ao OKRs, onde a metodologia é gestão de resultado por quartil, ou seja, por trimestre. Então, quando você pensa em bonificação, é para não trazer isso também para a CLT, né? Para a questão de impostos e tal. Né? Então, bônus você consegue trabalhar isso de maneira bem mais dinâmica, né? Rafa, posso falar uma coisa? Claro. Olha, de verdade,
seja para quem vai contratar ou para quem quer ser contratado. Por favor, não seja CLT. Boa, Guga! Quarto passo, e você é um marqueteiro de mão cheia, faça a divulgação dessa vaga nos mais distintos canais de comunicação. Eu e você usamos, né, de um recurso humano, do mesmo recurso humano para contratação, né? A gente tem um profissional aí que contrata para mim, contrata para você, o cara é fera. E aí, Guga, por que é tão importante divulgar essa vaga nos mais distintos mecanismos aí, tá? Para amplificar o máximo possível essa vaga? Rafa, eu vejo que a divulgação da vaga, ela, além de ter uma coisa que é muito lógica, que é para levantamento de currículo, chegar até a pessoa que é o teu público, né? Isso é óbvio, isso é beabá. Eu vou dizer uma outra coisa que muitas vezes a gente não repara. Mas quando você está divulgando a vaga em diferentes canais, isso mostra que a tua empresa está crescendo. E hoje as pessoas querem trabalhar em empresas que crescem. Sim. Então eu vejo que essa divulgação ela tem um lado de reforço de marca, de fazer com que aquela frase que quem é visto é lembrado, que é algo que talvez se torne até mais importante do que o fato efetivamente de levantamento de currículo. Sim. Porque algo que eu dou uma sugestão para vocês começarem a avaliar, gente, talvez avaliem. Para nós, enquanto GGV, tem funcionado muito bem. Eu não sou especialista em contratação. Então, para que eu vou dedicar tanto tempo se eu posso pegar uma pessoa que só faz isso e faz com excelência? Então, eu vejo que a divulgação, muitas vezes, ela tem um ganho muito maior com a questão de reforço de marca, mas a minha sugestão é busque achar parceiros que possam terceirizar esse processo. Legal. Mas não é porque eu vou terceirizar que eu não devo divulgar, porque, como eu falei, você tem um ganho que é até intangível em relação ao impacto, né? Geração de lembrança, reforço de marca e atratividade da tua empresa. Hoje, um dos indicadores que está sendo avaliado pelo mercado é qual que é o grau de atratividade da tua empresa. Então, eu vejo que é fundamental, mas eu deixo essa dica aí, uma pulguinha atrás da orelha. Se puder, terceiriza, que eu acredito que vai qualificar e vai se tornar mais assertivo também lá na frente. A estrela dessa entrevista é você, mas eu quero compartilhar uma história da última empresa a qual eu trabalhei antes de empreender, né, a antiga empresa a qual eu era gestor comercial, e eu escutei uma frase do dono da empresa que me impactou muito. Ele dizia para mim: Rafa, a gente precisa ter 2 funis abertos o tempo inteiro. O funil de vendas, gerando novas oportunidades de vendas o tempo inteiro, e o funil de contratações. Mas eu lembro que eu disse para ele o seguinte: tá, mas por que eu vou manter o meu funil de contratação ativo se eu não tenho vaga disponível? Ele dizia: Rafa, porque ele fez uma analogia, tá? Nunca vá de barriga vazia no supermercado, porque você vai comprar a mais daquilo que você precisa comprar. E na contratação é a mesma coisa. Sempre mantenha o seu processo seletivo aberto, porque você pode ter um talento que você vai encontrar, e esse talento pode performar muito mais do que um profissional que está mediano dentro da sua empresa, tá? Ou, no mínimo, essa pessoa que você entrevistou pode um dia se tornar um cliente da sua empresa, tá? Então mantenha o seu funil de contratação sempre ativo aqui. Guga, o nosso último passo para terminar a nossa interação nessa aula aqui é: indicações são sempre bem-vindas. Por que é tão importante você buscar dentro de uma empresa pessoas, né? Pedir para pessoas indicar potenciais profissionais para trabalhar na sua empresa, ou buscar também no seu network? Por que indicação é tão importante na sua análise e como isso faz diferença aí no seu negócio e no negócio dos seus clientes? Sensacional, Rafa. Primeira coisa é o seguinte, você já pontuou isso, peça indicações para as pessoas que estão dentro da tua empresa. Primeiro ponto. Por quê? Se a pessoa está dentro da tua empresa, provavelmente é porque ela é boa. Sim. E se essa pessoa é boa, tem estudos que falam, né, que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive, outros falam que a gente é 7, independente se é 5, se é 7. Mas o que eu te garanto é, se você tem uma pessoa que trabalha com você e ela é boa, você reconhece ela, tenha certeza que pode existir mais pessoas como ela, próximo a ela. Legal. Eu compartilhei, Guga, desculpa interromper, mas eu compartilhei na primeira parte da aula explicando para vocês
que também a importância de buscar indicações, indicações das pessoas que já trabalham na sua empresa é porque essas pessoas já conhecem a cultura da sua empresa e sabem que perfil comportamental, que tem muito a ver com o que o Gustavo falou lá no primeiro passo, é o perfil correto para trabalhar naquela vaga, tá? Guga, desculpa interromper. Você minimiza o risco. E outra coisa, quando eu peço uma indicação para você, Rafa, isso mostra que eu confio em você. Uhum. Ok? Não é o nosso foco aqui hoje, mas quando você faz isso até com um colaborador, você está reconhecendo ele. Eu só peço indicação para quem eu confio. Claro. E a indicação, gente, vamos pensar na parte de venda, só para vocês terem uma ideia. A taxa de conversão da nossa empresa, ela gira em torno de 30%, ok? Uhum. Quando é para indicação, essa taxa de conversão chega a 80%. Uhum. E pelas nossas experiências práticas em processo de contratação, quando vem pessoas indicadas, a taxa de conversão e o prazo médio para eu contratar a pessoa, então, aumenta a taxa de conversão e o prazo médio, ele diminui. Ou seja, eu consigo fazer um processo mais rápido. Aqui eu tenho que reforçar algo. Por favor, não façam isso. Tem gente que fala assim, ó, mas essa indicação aqui veio do parente do proprietário. Põe no processo seletivo. Uhum. Mas essa indicação, mas essa pessoa ela é boa demais, ela é perfeita, nós temos que contratar ela. Põe no processo seletivo. E quantas vezes a gente não vê por aí a pessoa que fala, não, essa pessoa eu vi ela trabalhando lá fora, deu certo, mas você acabou de falar isso. É cultura. Ela pode ser uma máquina de vendas para uma outra empresa, mas talvez a minha cultura ela não funcione. Então, independente se é indicação ou não, todos têm que passar por um processo seletivo. Beleza, Gustavo, muito obrigado pela sua participação, mostrando como você faz no seu dia a dia aí como GGV Consultoria, ajudando seus clientes a contratar os vendedores, tá? Muito obrigado, é muito legal ver como os 5 passos funcionam na vida real. Eu gosto muito de, nos meus vídeos aqui no meu canal do YouTube, mostrar como eu utilizo as técnicas e mostrar isso de um contexto mais real. Guga, muito obrigado. Espero que a gente possa ter outras interações aqui no meu canal também, para minha audiência. Pessoal, agora eu vou voltar para o estúdio para finalizar esse vídeo aqui. Não esqueça... Pode falar. Fala lá, antes de a gente ir para o estúdio. No processo seletivo, gente, eu quero compartilhar com vocês uma coisa. Tenta visualizar. Você já viu aquela imagem onde que mostra um gatinho se olhando no espelho e ele tentando ver um leão? Eu não acredito nisso. Então eu digo que se você errar no processo seletivo, você pode ter o melhor processo, o melhor produto, mas não funciona. E eu tive experiência de várias empresas, que quando você tem uma pessoa boa, que se conecta com a cultura e está no lugar certo, você pode ter talvez um processo mais ou menos, um produto mais ou menos, mas as coisas acontecem. Então a mensagem que eu deixo é sucesso na contratação, porque isso com certeza faz total diferença na hora de vender. Que incrível, Guga, obrigado. Olha só, ele é muito inteligente, ele fez essa pergunta para mim, esses dias atrás eu abri um store e eu coloquei, né, qual é a sua dúvida sobre vendas hoje, e ele colocou isso para mim, escolha 2 itens, pessoas ou um processo, e eu parei, fiquei pensando, eu respondi para ele o seguinte, pessoas boas dentro de um processo, porque independente da qualidade do processo, se você tem uma boa pessoa, ela pode transformar um processo em algo extraordinário. Guga, obrigado, tá? Tamo junto aí, Guga. Valeu, um abraço. E aí, você entendeu como funcionam os 5 passos? Se você não entendeu, fica aqui comigo, faz o seguinte, comenta aqui embaixo no vídeo quais são os seus desafios, como é que eu faço para usar cada um dos 5 passos, que eu quero gravar uma live exclusiva para cada um desses 5 passos para te ajudar. Tamo junto, galera. Curte esse vídeo, compartilha esse vídeo com as pessoas, se inscreve no nosso canal e eu vou te esperar lá no meu Instagram e no meu grupo do Telegram. Tamo junto, galera. Fui! Valeu!